Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez para darmos uma dica de direito bancário, né? O tema desta vez é sobre juros capitalizados, mais precisamente sobre capitalização de juros anualmente, né? Você tem visto, né, na literatura jurídica, né, tem lido nos códigos que a capitalização de juros anual, a regra é a sua permissão. Mas não estamos falando aqui de empréstimos envolvendo instituição financeira. Se verificar lá no artigo 591 do Código Civil, ele vai dizer que os juros capitalizados anualmente são permitidos. Na lei da usura, né, que é o Decreto-Lei 22.626 de 33, lá no artigo 4º, né, na segunda parte do artigo 4º, ele vai dizer também que os juros capitalizados anuais eles são permitidos, e até na parte revogada, né, do Código Comercial, no artigo 253, já naquela época, né, e veja que o Código Comercial é de 1850, né, já tinha alguma reserva de que só era permitido os juros capitalizados anualmente. Bom, diante disto, resta-nos saber o que é a capitalização de juros anual. Como você vai identificar que esses juros foram capitalizados anualmente e, portanto, estariam dentro da legalidade? Ok? Então vamos lá para a gente tentar entender essa situação. Vou tentar passar aqui. Bom, antes de mais nada, né, a gente entrar para saber o que é a capitalização de juros anuais, é imprescindível que a gente saiba primeiro o que é capital. Para a gente entender essa expressão juros capitalizados, vamos entender o que é capital. A palavra capital ela tem várias acepções, né? Ela pode ter acepção de conjunto de bens, que é essa aqui, né? Por exemplo, se você pergunta a determinado empresário, olha, qual é o capital social da sua empresa? Bom, meu capital social é no valor de 700 mil e ele compreende uma casa de praia no litoral, 300 mil reais lá numa conta corrente Y e mais 200 mil reais referente a um prédio lá, não sei das quantas. Então, totalizando 700 mil reais. E como é que é dividido esse capital social? Né? O camarada volta a questionar. Bom, são 700 mil cotas sociais, né, de R$1 e fulano recebe tanto das cotas sociais e coisa e tal. Então você percebe que esse conjunto de bens vai representar o capital. Todavia, o que nós vamos falar hoje é com relação a capital, especialmente no sentido de dinheiro, né? O capital ele pode ser com algum bem que seja fungível e coisa e tal. Mas nós vamos tratar mais especificamente aqui, no assunto de juros capitalizados, com relação a dinheiro, que é essa situação aqui. Tudo bem? Então, um capital vai ser com relação a dinheiro. Tanto que você escuta o seguinte, você escuta sempre assim do popular. Olha, fulano está capitalizado, hein? Ele está cheio da grana, né? Então você usa essa expressão, então você percebe que capital é usualmente utilizado no sentido de dinheiro. E é esse no sentido que nós vamos tratar agora. Então vamos lá. Mas aqui é a indagação. Mas o que seria a expressão capitalizar os juros? Né? Bom, primeiro vamos entender o que seria juros, né? Deixa eu pegar aqui e colocar numa parte branca. Juros, você vai escutar sempre essa frase aqui. Juros é os frutos, né, os rendimentos de determinado capital. Essa é a noção mais utilizada. Só que juros, ele vai ter duas espécies. Os juros no sentido moratórios, os juros no sentido de punição pelo atraso em determinada dívida, e tem os juros também remuneratórios, né? Também você vai descontar a expressão juros no mesmo sentido, né? Que essa de juros remuneratório vai ser juros compensatórios, né? Então esses juros
você vai encontrar muito em livros que ele é um fruto, né? Ou seja, é uma renda, algo que se acresceu em razão do capital que foi utilizado por alguém. Esses juros, normalmente, ele é utilizado como empréstimos financeiros, né? Em dinheiro, que representam dinheiro, né? Nesse caso, eles são chamados pelo civilista, né, de mútuo feneratício, né? Por que feneratício? Não, mútuo. Mutuar é emprestar, tá certo? Você empresta alguém, isso aqui você celebra um mútuo, tá bom? No Código Civil, empréstimo é o gênero, mútuo espécie, como também o comodato é espécie. Comodato de forma gratuita e para bens infungíveis. O mútuo para bens fungíveis de forma gratuita ou onerosa. Quando há cobrança de juros, sempre vai ser de forma onerosa, porque está representando aqui o lucro, né, dessa coisa. Então, juro também, você vai encontrar que juro sem o S aqui, ó, né? Juro. Quando é nesse sentido, sem o S, vem lá do latim de jus, de juris, de direito. Mas não é isso que nós vamos tratar. Nós vamos tratar aqui no sentido de juros no plural. Aqui você vê que tem o S. Então, esse é no sentido de remuneração. E quando ele diz assim que os juros são de bens fungíveis, o resultado, né, o lucro, né, os frutos de um determinado empréstimo de um bem fungível. Quer dizer, o dinheiro é um bem fungível também, né, mas pode ser outros bens também. Vamos criar aqui um exemplo. Determinada pessoa, o João, né, ele tem um sítio lá e o seu vizinho chega para ele e diz assim: olha, João, as coisas não tão boas por aqui, né? Tá uma estiagem, coisa e tal. Olha, você poderia me emprestar aí uma saca de milho para eu dar para os meus animais que estão aqui meio necessitados e tal, coisa e tal. Eu te devolvo daqui a 6 meses quando a coisa melhorar. Aí, tudo bem. E aí o João fala assim: mas Pedro, o que você pode fazer algo por mim para compensar esses 6 meses que eu vou ficar sem essa saca de milho, né? Ele disse: olha, façamos o seguinte, quando for 6 meses depois, eu te devolvo 3 sacas de milho, ok? Então, como seria isso aqui? Então, Pedro dá uma saca, né, de milho aqui ao Joaquim, tá certo? Aí, passado aqui 6 meses, o Joaquim vai ter que devolver essa saca aqui e mais 2. Então, isso aqui vai ser denominado de capital. É um bem fungível. Que é um bem fungível? Pode ser trocado por outro da mesma espécie, outra espécie, na mesma espécie, mesma quantidade e mesma qualidade. O inverso é o infungível. Então, é um bem fungível. O que eu estou querendo demonstrar aqui que os juros não é só com relação a bens, com relação a dinheiro, ele também pode ser de outras formas, contanto que seja de bem fungível. Nesse caso aqui, então, esse aqui é o capital que foi emprestado. Então, o Joaquim vai devolver o capital e essas 2 sacas aqui é justamente para compensar o período em que o João ficou sem o milho. Então, são chamados de juros. Então, são fruto no rendimento desse capital. Então, é isso que os doutrinadores querem dizer quando usam essa expressão. Fruto, isso aqui é o fruto, os rendimentos, né, deste capital. Então, ele devolve o capital e mais o juro. Ok? Então, é nesse sentido que é visto os juros. Vamos ver agora aqui. Bom, explicando o que é a questão dos juros, vamos ver agora qual seria, então, capitalizar. Como seria
capitalizar os juros. Eu já expliquei aqui anteriormente o que era o capital. Agora, o que é capitalizar os juros, né? Como é fazer a capitalização dos juros? Bom, nesse caso aqui, esse sufixo gramatical aqui, ó, isar, certo? Ele vai dizer aqui o que? Deixa eu limpar aqui que fica melhor. Esse sufixo significa o que? O sufixo isar é você transformar um substantivo, uma palavra, né? Um substantivo ou um adjetivo em verbo. Como seria isso? Ora, você ir no sentido de tornar ou fazer algo. Deixa eu ver se eu seja mais claro, ou se eu sou mais claro nessa situação. Vamos lá. Ó, transformou aqui em humanizar, certo? Então, nós temos aqui humano. Aí transformou-se no verbo humanizar, né? Justamente esse sufixo. Então, humanizar é o que? Tornar humano, né? Tornar ou fazer, aquilo que eu falei lá, né? Individualizar, tornar individual, tá certo? Então perceba que o sufixo isar está transformando um adjetivo ou um substantivo em um verbo, no sentido de tornar algo, tá certo? Agora, capitalizar, que é justamente a ideia que nós estamos querendo fazer, não é isso? Capitalizar, então é você tornar algo em capital. No caso aqui, os juros, vou mostrar agora mais à frente, esses juros vão se tornar parte do capital, vão se tornar capital. E daí capitalizar é tornar algo em capital, tá certo? Então vamos lá entender agora melhor isso aqui. Muito bem. Deixa eu passar aqui. Existem várias, na leitura que eu faço, eu fui anotando quais as expressões mais comuns, mais utilizadas, né, pelas pessoas para dizer que os juros são capitalizados, né? Juro sobre juros, juros exponenciais, usura, anatocismo. Popularmente as pessoas chamam de, olha, esse juro aqui não é uma bola de neve, né? Essa dívida aqui é uma bola de neve, ele está se referindo, né? E juros compostos. Essas são as expressões mais comuns, tá certo? Mas vamos tentar explicar cada uma. Juros sobre juros. Muito bem. Quando você... Deixa eu passar aqui mais uma página, fica melhor. Juros sobre juros. Ó, nessa conta aritmética aqui, o sujeito A, ele toma emprestada a quantia de R$100.000 do banco B. Esse empréstimo foi convencionado para ser pago em 12 parcelas, né, no caso mensal, sucessivas, mensais, né, e era capitalizado, no caso, certo? A razão de 1% ao mês, tá bom? Essa é a situação que nós encontramos. Então vamos lá para a gente explicar agora o que é capitalizar o juro. Aqui nós vamos identificar que esses R$100.000 aqui, ó, que foi emprestado, é o que? O capital, não é aquilo? Lembra aí dessa questão da saca de milho? Só que aqui é em dinheiro. Dinheiro é um bem fungível também, tá certo? Então ele empresta aqui R$100.000. A taxa que vai ser empregada é esse aqui, ó, 1%. Então esse é o capital. Quando ele aplicou 1%, deu uns juros no primeiro mês de R$1.000. 1% vezes R$100.000 vai dar um resultado de R$1.000. Aqui é onde está o sentido da questão, onde eu vou lhe explicar o que é realmente a capitalização. Quando é no segundo mês, deixa eu apagar aqui. Quando é no segundo mês, perceba uma coisa bem interessante, ó. Esses R$1.000 aqui, ó, que é os juros, ele vai passar a ser parte integrante do capital. Tudo bem? Ele saiu daqui do primeiro mês e veio para cá, ó.
somou 100 mil reais aqui e mais os juros. Então, como esses 101 mil reais aqui é agora no segundo mês o capital, então esses juros ele passou a integrar o capital do segundo mês. Então ele foi, aqui entre aspas, né, ele foi isado, né? Então esse juros daqui integrou aqui, tá certo? Ele passou daqui, veio para cá, passou a ser, quando ele fala aqui em 101 mil reais no segundo mês, quer dizer o seguinte: olha, 1 mil reais que foi o juro do primeiro mês, quando for no segundo mês, ele já é parte integrante do capital, que é tanto que é 101, já não é mais 100 mil reais, é 101. Quando ele vai aplicar novamente essa taxa de 1%, o resultado já é outro. Por quê? Porque esses mil reais aqui passou a integrar o capital. Então a conta já não bateu. Os juros aqui já é R$1.010. Por quê? Porque 1%, que é a remuneração que foi tratada aqui, ela foi aplicada não mais sobre 100 mil reais, que foi o capital inicial, mas sim dos juros que foram isados, aqui entre parênteses, né? Eles foram integralizados ao capital. Então 1%, né? Então veja que esses juros aqui, deixa eu apagar, esses juros aqui e esse aqui, né? Quando esse aqui, o segundo, foi aplicado, ele foi aplicado em cima do outro juro que já estava aqui, ó. Esse juro não passou para cá, tá aqui ele e não tá aqui ele. Quando ele cortou, então foi juros, ou seja, esse 1% em cima desse outro juros, tá bom? Então aí por isso que ele vai dizer que juros sobre juros, ok? Bora voltar para aquela tela. Deixa eu apagar e voltar. Muito bem, então essa aqui já foi explicada. Juros exponenciais. Ora, vamos para cá novamente. Deixa eu apagar aqui. Juros exponenciais é outra expressão muito utilizada, né? Que você vai encontrar na doutrina e coisa e tal. Se você pega um número elevado a 5 elevado à potência de 3, isso é igual ao quê? A 5 vezes 5 vezes 5, ok? Quando você multiplica isso aqui, isso vai dar 25, né? Então esse número aqui já está agregado. Quando ele vai multiplicar esse outro, então é um número que já vai 20, esse já integrou, né? E ele vai ser multiplicado por esse aqui. Então é uma forma exponencial. É tipo juros sobre juros. Então ele vai esse sobre esse sobre esse sobre esse. É uma coisa exponencial, tá certo? Tanto que quando ele vai apurar, por exemplo, uma taxa de juros lá mensal, né? Aplicar ele apura primeiro um fator. Ele pega um número e tal, ele faz aqui uma potência e dá um resultado 0, não sei o que multiplicado. Isso aqui vai dar capitalizado o valor da parcela mensal. É mais ou menos assim a forma. Daí chamado também de juros exponencial. Ok? Usura. Esse decreto-lei 22.626, né, é chamada de lei da usura, né? Agora, por que é a lei da usura? Se você olhar lá os considerando, né, os chamados considerando, né, que aí vai dizer assim, considerando que a usura ela é vedada em vários países, né, sei o que, e ela diz assim, considerando que a usura também atrapalha o progresso dos produtores e tal. Então ele usa essa expressão lá nos considerando, né, essa lei do decreto-lei 22.623 de 33, a expressão de usura, que vem lá do direito romano, né, que chamaram de usura, né?
Então já vem a usura, já vem lá do direito romano, que também já era entendido como juros exorbitante, né? Que era algo, um lucro fora do contexto da normalidade lá. Daí a expressão usura. Anatocismo. Anatocismo, ele vem do grego, né? É uma palavra que vem do grego, né? Deixa eu tentar aqui. É uma palavra que vem do grego, né? Então vem de anatokismos e depois ele surgiu para o latim, anatocismus, e depois para o português, que é anatocismo. Anatokismos, que é lá do grego antigo, né? Conta-se que foi o seguinte: um determinado fazendeiro, né, com muitas cabeças de animais, gado lá e coisa e tal, e um outro também, um vizinho dele pobre, né, e chegou aí e pediu para ele: olha, meu vizinho, eu estou necessitando de animais aqui para minha terra e coisa e tal, você poderia me ceder um e tudo? Ele: posso, mas veja, né, esse animal iria me render, ia frutificar, né, e coisa e tal, e olha, os filhotes aí, os filhos que ele vier dar aí no futuro, eles serão meus também, tudo bem? Tudo bem. Aí lá, quando ele foi devolver, já tinha 2 filhotes e coisa e tal, ele devolveu. Daí veio a seguinte expressão: ana, e no grego lá, né, o grego antigo, significava repetição, e tokos significava filhote, né? Então anatokos, então é uma coisa repetitiva, né, que voltava, né, se repete, e de filhotes. É mais ou menos essa ideia, né, que surgiu a etimologia da expressão anatocismo, tá certo? Vamos ver outra aqui, bola de neve, né? É também muito utilizado, mas é mais as pessoas falam assim sem se dar conta mesmo por que ele chama de bola de neve. Quando ele, deixa eu passar para cá, quando ele está querendo dizer bola de neve, vamos dizer assim, ok, aqui uma bola de neve, aqui e aqui, tudo bem? Quando ele dá a bola de neve, dá a primeira volta, esses resíduos aqui, ele se acumula aqui, então ele se percebe que ele passa a integrar aqui essa segunda volta. Na terceira volta, esse aqui já vai ficar um pouco maior, porque ele trouxe mais resíduos, mais neve, e vai ficar isso aqui, tá certo? Então é nesse sentido que ele está dizendo, uma bola de neve vai passando e vai crescendo, Mas o que ele está querendo dizer mesmo, assim, é no sentido dos juros moratórios, né? Que no juro moratório, no caso aqui, vamos dizer, do cartão de crédito, né? Você celebra aqui para pagar faz uma compra para pagar em 30 dias, tá bom? 30 dias. Uma taxa aí, vamos, tá, 10%. Então, fez uma compra de 10 mil reais. Você não pagou nada nesses 30 dias, ou então pagou só o mínimo, né? Mas nesse caso, vamos dizer que ele não pagou nada. Quando foi a partir do vencimento, vai incidir essa taxa de 10% aqui, ó, tá certo? Aqui. Por quê? Aqui ele vai receber, a partir daqui, ele vai receber uma outra nomenclatura, chamada comissão de permanência, que é um misto de várias agregações, né, de valores. Aqui vai ter remuneração, né, vai ter assim, os juros compensatórios, aqui vai ter também aspecto moratórios, vai ter também correção monetária. Então isso aqui vai ser chamado de comissão de permanência. Por que comissão de permanência? Disse de comissão de permanência porque é uma comissão, aqui ó, os 10%, porque você permanece com esse capital alheio, tá certo? Então comissão porque você permanece. Mas veja,
Você pode se perguntar, mas eu não pedi nenhum dinheiro aqui a empresa de cartão de crédito. Aparentemente sim, mas a maioria das vezes a estrutura de um contrato de utilização de cartão de crédito, você tem uma cláusula lá chamada de cláusula mandato. O que é mandato? Procuração, não é? No sentido de você concede poderes à sociedade aqui empresarial de cartão de crédito, a instituição financeira, né? Ela é considerada uma instituição financeira, para ela, em seu nome, você, possuidor do cartão de crédito, dizendo assim, vamos usar uma linguagem muito técnica. Ora, veja, se eu não conseguir pagar esse valor lá, o fornecedor, esse valor que você fornecedor é aquele que ele vendeu, vamos dizer que foi matéria de construção, né? Se eu não conseguir, você paga a ele, mas me toma emprestado em um banco aí qualquer, né? Você vê aí a taxa, contrata por mim, tá certo? E você também dá uma garantia, né? Eu deixo você ter inclusive uma remuneração por você ser garantidor nessa operação aqui, tá certo? Então isso aqui passa a ser um valor inclusive maior do que esse. O STJ, ele diz o seguinte, a comissão de permanência, ela é legal, ela não é ilegal. Todavia, ela é limitada aos juros remuneratórios que foram convencionados. Bom, mas aqui cobra mais e tal, chega a 13, 14, mesmo que eu feche 10. Aqui nós estamos falando de judiciário. Se você for ao judiciário, é essa conta, ela vai ter que fechar aqui. Mas se você não for, a comissão de permanência aqui é um conjunto de fatores e eles superam isso aqui, certamente. Por isso que é conveniente até você fazer, por exemplo, se você vê que não vai pagar um empréstimo de um cartão de crédito, né, no vencimento, ou pagar o mínimo, vai ficar nessa situação, com certeza você deve pegar um empréstimo com a taxa menor, tipo um empréstimo consignado, que é uma das taxas mais baixas, né, para você quitar isso aqui, porque eu vou lhe mostrar agora o que é que vai se transformar. É muito comum as pessoas pensar o seguinte, tudo bem, eu fiz a 10, quando chegar aqui que eu não pagar, vai incidir um juro de 1% ao mês, que é o juro moratório. Eu não falei que tem duas espécies de juros, né, o moratório e o remuneratório? Aí a pessoa pensa que vai incidir isso aqui, né? Bom, eu acertei esse, tudo bem, quando chegar aqui você me aplica. Só que quando chega no segundo mês, que você não pagou novamente, vai incidir a comissão de permanência, ou seja, vamos dizer lá, uns 13%, em cima disso aqui, que já tinha 10, aqui estava dando 11, quando ele aplicar os 13, já em cima do 11, já vai dar perto de 14 mil. Quando ele for de novo, que ele não pagar no terceiro mês, já é 3% em cima desses 14, já vai para 16. É aqui que ele está querendo dizer que isso aqui é uma bola de neve. De fato, se você prestar bem atenção, isso aqui vira uma bola de neve que em pouco tempo fica insustentável. Então, se você perceber que já no segundo mês você não vai conseguir pagar, pense bem, porque é mais conveniente você pedir um empréstimo, né, e quitar isso aqui, porque você muito provavelmente, né, não conseguirá pagar. E o pior ainda, né, esses juros aqui é de uma coisa que você não tornou a pegar mais valores e tal, né? Então é porque você apenas permanece com esse empréstimo com capital, né, que essa sociedade aqui de cartão de crédito foi pedir lá fora. Então ela honrou lá com o banco que ela pediu e agora ela está cobrando com o que ela pagou lá, tá certo? Então esse aí é o sentido dos juros da bola de neve. Juros compostos, ok. Então, da mesma forma, na química, se você for
um composto químico, sei lá, ou então um composto energético, né? Então você fala isso aqui, ó, H3I, não sei o que, mais potássio de não sei o que, mais não sei o que, ele resulta no bulimina de não sei o que, né? Um composto aqui. Então você que um composto de várias vitaminas, sei lá, matéria química, ela se transforma em um, que é esse bulimina e tal, né? Então é um composto nessa situação química, né? Agora, como seria então com relação aos juros capitalizados? Ora, naquela situação que ele pegou 10 mil reais, não, nesse caso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Não é a frente, né? Nesse caso aqui, que os R$1.000 saiu daqui e veio para cá, então veja que ele passou esses juros aqui do primeiro mês, ele passou a compor o capital do segundo mês, né? Tá aí, são juros compostos, né? Então esses juros aqui passou a compor esse aí, daí a expressão composto. Então é juros, né? E aí ele passa a ser um todo, é como se fosse lá no composto químico, né? Então esse agora mais esse, né? Esse mais esse tornou-se esse. Então é como se fosse um composto, duas ou mais substâncias lá na química, né? Elementos lá resultando em um. Então aqui esse um, dois resultando nesse. Ou então, numa segunda acepção, esses juros passou a compor o capital do segundo mês. Tudo bem? Daí a expressão juros compostos. Vamos tentar voltar aqui agora. Ok, então é aqui mesmo. Nós vamos. Então até já expliquei essa situação. Então aqui seria os chamados juros capitalizados, né? Então já expliquei, esses juros passa a compor então o capital no segundo mês e no terceiro e sucessivamente. Agora vamos entender como seria então a capitalização anual, tá bom? Que é onde a gente quer chegar. Mas aqui a pergunta é, né? Capitalização anual dos juros. Então, que é o sentido, se você ver, está aqui o artigo 4º, né, do Decreto-Lei 22.623, ele vai dizer aqui, ó, na parte é permitida aí, lá do texto tem a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente ano a ano. Isso é o mesmo que capitalização anual. Praticamente isso aqui é a leitura do artigo 591 do Código Civil, que também era a leitura do revogado artigo 253 da parte revogada do Código Comercial, né? Então, mais uma vez, nós vamos explicar isso aqui numa conta aritmética. O empréstimo também de R$100.000, então isso aqui vai ser o que? O capital, né? Aquilo que vai ser emprestado, uma coisa fungível, um bem fungível, no caso o dinheiro, com juros mensais, remuneratórios, também chamado de compensatório, de 1% ao mês. Só que aqui ele fez de 24 meses, tá bom? 2 anos. Então, como nós teríamos a capitalização, no caso anual, dentro da legalidade, né? Sim, obedecendo essa situação aqui da lei da usura ou do artigo 591 do Código Civil. Vamos entender o que é isso aqui. Juros vencidos ao saldo líquido em conta corrente ano a ano. Essa é a exceção lá. Vamos tentar agora entender. Nesse que fez 24 meses. No primeiro mês, aplicou-se 1% de 100 mil, deu aqueles mesmos R$1.000 aqui. Só que, e é aqui que vem a situação, o somatório você colocou à parte. Então ele fala acumulação vencida ao saldo líquido em conta corrente de ano a ano, né? Então aí ele vai querer que você separa aqui como se fosse uma conta à parte e separa. No segundo mês, em vez de esses R$1.000 aqui, ele integrar o capital aqui, ó,
como foi feito no exemplo anterior do juro capitalizado, você percebe que ele não integra, ele joga novamente 1% aqui, ó, e dá mais uma vez os mesmos R$1.000. Aqui já não vai dar 1.010, você percebe? Então separa isso aqui, já vai fazer R$2.000 aqui. E no terceiro mês, 100 mil vezes 1%, mais um, R$3.000. E assim sucessivamente. Aqui é que vem um detalhe, olha. Quando chega ao final de 12 meses, ou seja, ao final de ano a ano, então é um período de 12 meses, é um ano, né? Então não chegou a um ano, 12 meses. O que é que acontece? No 12º mês, esse 100 mil reais vezes 1.000 e deu, aí esse somatório aqui, ó, já chegou na casa dos 12 mil, tudo bem? Que é 1 mais 1 do segundo mês, mais 1 do terceiro mês, e aí no 12º chegou a 12. Pronto, capitalizou anualmente. Agora, quando chegar no 13º mês, já não vai ser isso aqui, ó, 100 mil vezes 1%. Por quê? Porque aqui está dizendo que em ano a ano você pode capitalizar. Então esses juros que estavam numa conta à parte, ele passa a integrar então esse capital aqui no 13º mês, né? Então quando você joga 1%, esses 12 vão integrar, então é 1% vezes sempre 12 mil reais. Aí você começa de novo. Mas no 13º mês, 1 sobre 112, né? No segundo mês, 13º mês, 14º mês, mais 1% sobre 112, e aí sucessivamente, até chegar no 24º. Tudo bem? Então, essa aqui é a história do famoso juros capitalizados anualmente, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido, né, essa questão dos juros capitalizados anualmente, né? Quem tiver outras dúvidas, ou quiser elogiar, criticar, ou também nos dar sugestões, né, pode se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ou mesmo você pode nos passar um e-mail para cursos@albertobezerra.com.br, né? E você se cadastrando no nosso e-mail, né, eu vou ministrar cursos, eu vou dar mais inúmeras outras dicas de direito bancário aqui no nosso canal do YouTube, e você será avisado antecipadamente com relação a essas palestras gratuitas, ou então se a gente colocou uma nova dica lá aqui no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Então espero vocês na próxima dica e agradeço a todos e até lá.